Oi, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Em Quadro. Hoje estamos aqui com um tema que o Lua escolheu. Exato, eu vi esse Mano, ele é chegado nessas coisas de eu gosto, mistérios do passado. eu O gosto. Egito como você nunca viu. Mano, Megalodon. eu amo esses temas, velho. Esses temas e na real, esses temas são os que mais bombam aqui, tá. Será? São. Eu sempre vejo, eu amo os temas da Bela de filosofia. Mas você vê os comentários do vídeo que é sobre filosofia, se você entrar Sim. nos vídeos dessas coisas, você vai ver não, os de filosofia bombam também. Isso que você nem posta mais eles, nem posta mais reels, imagina se postasse. Você tá causando comigo? Você tá dando uma alfinetada de graça? Não, a gente conversa em off, brincadeira. Não, é porque senão também satura ficar postando todo dia, a gente posta Nossa, a galera ia querer me é bater. foda, a gente já posta muita coisa já. Aí ia ter 10 views, menos 3 comentários. Ah, mas foda-se, a gente tá aqui gerando conteúdo. Não, tô falando do Reels, a Ah, galera tá, ia parar de ver os outros conteúdos também. é. Então vamos lá, tem vários mistérios no mundo que eles nunca foram revelados. Eles nunca foram descobertos. Primeiro, o Rei Arthur realmente existiu? Porra, acho que sim, né. A história do Rei Arthur já foi contada várias vezes em inúmeros livros, filmes e demais produções artísticas. No entanto, não se sabe. Você viu como eu tô lendo melhor? Eu tô aprendendo até a ler nesse podcast aqui. Não tanto, né, que você parou. No entanto, não se sabe exatamente se essa figura histórica realmente existiu. O fato é que se real... Calma, é que eu agora tô sob pressão. O fato é que se em algum momento ele existiu, sua história certamente não foi tão mágica quanto... Calma aí, deixa eu... Gente, é difícil ler. Sabe quando a professora chamava assim, ó, que ia chamando cada aluninho lia um parágrafo? Quando começava a chegar o meu, eu fazia, meu Deus do céu, vou ter que ler. Vou ter que ler pra todo mundo. É... Quer que eu O leia? fato é que, se em algum momento ele existiu, sua história certamente não foi tão mágica quanto contam os livros. Há várias localidades no Reino Unido que são relacionadas à história de Rei Arthur, como Tintagel, Eita! que supostamente teria sido sua casa no passado, mas as escavações realizadas por lá não foram suficientes para provar se ele realmente existiu. Até o momento, ninguém sabe se o Rei Arthur foi um homem de verdade ou se é apenas uma criação literária. Eu acho que é uma criação literária, mano. Eu não sei, eu tenho zero opinião sobre isso. É, eu também, mas é um mistério que ninguém nunca sabe. Na real, esse é o tema, né? A gente também não pode entrar a fundo nos 10 motivos, que são 10 motivos, é motivo pra caralho. Quem foi Jack o Estripador? Foi um dos maiores serial killers de todos os tempos. É serial killers ou seriais killers? Um dos maiores serial killers, né? Seriais killers, eu acho. Seriais, dos maiores serial killer. Não é isso? Serial killer. Um dos maiores serial killer. Não, você concorda com o último. Um dos maiores. Você não tá falando Ah, do um, você tá falando do maiores. ah, É tá, plural. entendi. Entre os assassinos mais famosos de todos os tempos, com certeza Jack, o Estripador, que eu chamava Estrupador. Não, é estripador. Eu sei, mas eu falava errado, só tô contando. Jack, o Estripador, tem um lugar garantido. Em 1888, este serial killer matou pelo menos 5 mulheres em Londres, mutilando seus corpos. Várias cartas foram enviadas para as autoridades britânicas, supostamente escritas pelo assassino. Normalmente, essas cartas brincavam com os policiais, com enigmas e ameaças de novos ataques. O próprio nome Jack o Estripador vem da forma como algumas dessas cartas foram assinadas. Mas Jack nunca foi capturado, e ainda que exista uma lista possível de suspeitos. Tá errado aqui. Ainda que exista uma lista de possíveis suspeitos, ninguém até hoje sabe quem era o assassino. Caralho, nunca acharam ele, Gô. É, Você sabia que nunca acharam? não. Eu também Acabei de não. descobrir. Nunca acharam o Jack o É que é Estripador, eu bem achei. antigo, acho que é de 1800 e pouco, não é? 1888, acabei de É, falar. Caraca! foi um dos Será que ele primeiros. continuou matando mais Foi um mulheres? dos primeiros serial killers. Hã? Será que ele matou só 5 ou será que ele matou mais? Não, matou mais. Matou gente pra caralho. E aí não sabiam se era ele porque ele parou de assinar, será? É, não sei. Começaram a ficar os crimes meio soltos? É. Às vezes também o que que acontece? Tem cara que vira fã do serial killer. E aí, depois de um tempo, o cara começa a reproduzir os crimes do cara, tá ligado? Nossa, bizarro. Então, às vezes, um serial killer são 3 pessoas, entendeu? Tipo. Porque duas E copiaram. normalmente o que é pego nunca é o original, porque o original era muito mais inteligente que o babalhão e o mitão, tá ligado? Fonte? Juro por Deus, vozes da minha cabeça. Ah, tá, gente. Validíssima. Normalmente, o pego é, na verdade, a cópia. Aí teve, tipo, Não, um não serial é. Tipo, killer na que foi real, eu não copiado. tenho nenhum dado sobre isso. É que eu É, assisto muito filme e aí esse é eu tenho.
sua... A minha experiência de vida. Não, é o que você pensa. Tipo, ouvi dizer por aí. Repliquem essa informação, gente. Quanto mais gente replicar, mais verdade ela vira, tá ligado? É muito besta. Onde está a tumba da Cleópatra? Isso eu li sobre isso esses dias. Uma das mulheres que o trabalho da vida dela é achar a tumba da Cleópatra. Ela diz que já estão bem perto. Ela acredita que acharão nos próximos anos. Documentos escritos no passado dão conta de que Cleópatra e seu amante Marco Antônio foram enterrados juntos em 30 a.C. O escritor Plutarco, em sua obra, diz que a tumba estava localizada nas proximidades de um templo de Ísis, uma deusa egípcia, mas a localização exata da tumba continua como um grande mistério. Em 2010, Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidades do Egito, eu chutei o nome dele, tá? Eu não sei a pronúncia dessa. Conduziu várias escavações em um local próximo a Alexandria, que atualmente é chamado de Tapazores Magna. A região é conhecida por conta de várias tumbas datadas da era em que Cleópatra reinou no Egito. No entanto, ainda que várias descobertas arqueológicas tenham sido feitas por lá, não foi encontrado nenhum vestígio dos restos mortais de Cleópatra. Porque provavelmente ela foi levada por alienígenas, né? E é foda, porque, tipo assim, a pessoa morreu há tanto tempo que você vai chegar em um monte de ossinho, aí é mó trampo pra você ver se esse mó ossinho trampo. era da Cleópatra ou não. Como você sabe? Na real, o que Como acontece? você vai saber se é da Cleópatra ou não? Na É um real, osso e um osso. na real, não tem como saber se achar um osso ali. Você não sabe mais exatamente. Não tem como fazer um exame de DNA e falar, é da Cleópatra aqui, Eles ratinho. vão ter que ver, tipo, hieróglifos Eles vão na ter que parada. ver, exato, eles vão ter que analisar toda a situação em volta, tipo, se tem escravos juntos, se tem gatos, se tem não sei o quê, se pela escavação ali parece ser uma realeza, é um cara normal, tá Opa. ligado? E aí, depois de achar o túmulo, são anos ainda O de tumbo. o túmulo lá, são A anos tumba. ainda de a tumba, são O anos tumbo. são anos de escavações pra saber quem é, porque às vezes também, dependendo como tiver a tumba dela, sei lá, deve estar soterrada em algum lugar pra não terem achado até hoje, então vai estar bem zoada, então vai ser uma escavação difícil, demorada. E ainda assim, se eles não acharem nenhuma parede, nada que diga que é ela, pode ser que já até acharam e não conseguiram ver que era ela, entendeu? Tipo, sei lá, enterraram ela. Mas você tá cada vez mais, sabe, arqueológico, É porque, mano, eu tô historiador. consumindo muito essas paradas Mas você falou com pra- tanta convicção que eu falei, mano, eu tô com um arqueólogo aqui, tá ligado? Mano, mas tipo, eu tô consumindo muita coisa disso. Você viu? Eu tava ouvindo um podcast dessas merdas esses dias. Ah, era? Eu tô me preparando muito pra Quem chegar aqui. matou John F. Kennedy? Esse talvez seja um dos principais mistérios da história dos Estados Unidos. Em 22 de novembro de 1963, o então presidente John F. Kennedy foi assassinado em Dallas, supostamente por Lee Harvey Oswald. Em 24 de novembro de 1963, antes de Oswald ser levado a julgamento, ele também foi assassinado, depois de ser atingido por disparos feitos por Jack Ruby, que morreu de câncer em 3 de janeiro de 1967. A explicação mais aceita é que Oswald matou JFK por conta própria e que Ruby teria matado o assassino para poupar a primeira-dama do desgosto de se encontrar com ele no julgamento. Porém, há um número significativo de historiadores que não concordam com essa explicação. Desde a morte do presidente americano, várias teorias mirabolantes já foram feitas e nunca se chegou a um consenso total. E aí, o que você acha? Ou foi sinistro isso, hein? O cara no carro e do nada... Cara, então, na real, tem várias paradas que ainda deixam isso mais amplo, né? Tem a parada da bala, tem a parada da distância. Dizem que não foi só um atirador, parece que ele sofreu 3 disparos. Eu não vi muito a fundo, eu acho que a gente pode ver alguns documentários e podcasts dessa parada pra falar com mais propriedade disso. Mas tem mais coisa por trás, né? Não foi só um doidão que foi lá e matou o presidente dos Estados Unidos, né? eu acho que seria... sei lá. E ele era um cara que ele era muito amado na época. A primeira-dama era amadíssima e tava dando muita merda a parada dele com a Marilyn Monroe, tá ligado? É. E além de tudo, ele era um Mas tem cara. louco pra tudo, né? Ele era um cara mega engajado nessa parada de OVNI, exploração espacial. Às vezes foi até do próprio governo. Às vezes pode ter sido. A teoria São teorias, a né? teoria da conspiração mais forte é que tenha sido por isso, né? Essa daqui é meio chata. Mas eu não vi. Cesarião? Não tem nome tipo de amigo do futebol? Vou eu e o Cesarião lá jogar, pô. Ai, Cesarião era realmente filho de César? Em, 40, foda-se. em 47 a.C., Cleópatra teve um filho chamado Cesarião. Cesarião é muito... Que ela Ele tá na diz... quinta série, eu tô que- casada com uma quinta série. que ela dizia ser fruto de seu relacionamento com Júlio César. No entanto, devia ser Cesarinho, né? Júlio César, no entanto, não se sabe até hoje se isso é verdade. César nunca admitiu que o filho era dele Cezinha. e um de seus filhos, Gaius Ópios, inclusive escreveu um panfleto negando a paternidade.
Cleópatra morreu após suicidar-se na sequência da derrota de Marco Antônio em 30 a.C. e Cesarão foi morto pouco tempo depois disso, sem que tenham sido encontrados quaisquer restos mortais de Júlio César e Cesarião. É muito difícil comprovar a paternidade. Tem até essa esfinge dele aqui que não tem o nariz. Mas então, sei lá, deve ser, não sei, deve ser Nossa, filho do grande Cesarião. definição de foda-se, Porra, mas tipo, você ser filho Mano, esse moleque aí, mano, ele ia ser um nojo, né? Ele era filho da Cleópatra com o Júlio César. com o Júlio César, mano. Imagina esse maluco chegando no Vila Mix, fechando um combo assim. Sabe com quem tá falando, irmão? Aí, irmão. Puta, esse é Meu, legal. Existe algum tesouro escondido em Oak Island? Por mais de 2 séculos, várias histórias rodaram o mundo sobre o Opa. Vou de novo. Vai, tô esquentando. Foi? Por mais de 2 séculos, várias histórias rodaram o mundo sobre os supostos tesouros de Oak Island, uma ilha localizada na região de Nova Scotia, no Canadá. Supostamente, objetos muito valiosos foram escondidos por lá pelo antigo pirata William Kidd. Diversas expedições e escavações privadas já foram feitas no local, mas até agora nenhum tesouro de verdade foi encontrado. No entanto, existe na ilha um misterioso buraco repleto de camadas e níveis diferentes, cada um protegido por algum tipo de material. Ah, tá lá, né, véi? Mas tudo bem. Cada um protegido por algum tipo de material. A existência desse poço atiça ainda mais a curiosidade dos exploradores, mas até então nada de valor foi encontrado. Ou será que foi, mas ninguém falou que encontrou? Porque se eu falar que encontrei, eu vou ter que entregar pra alguém, né? mano, tipo, se tá lá e tem, já teriam achado, né? Tipo, o que que ia ficar? Nossa, eu acho que tem tesouro ali. Tipo É que não é aquela sua fácil, série né? Outer Banks lá. Outer Banks. Outer Bosta de Banks tá série. todo mundo atrás de ouro, ouro, ouro. E aí, quando a pessoa Nossa. acha o ouro, ela não vai falar que tem Mas ouro, tá tem ligado? Ela 300 manda o plot ouro lá pra puta twist que por pariu. minuto, mas não vamos falar disso agora. Não, mas ela manda lá o ouro pra puta que pariu, É, dissolve e vai usar o ouro. Porque se eu falar que é, eu tenho ouro, eu vou ter que entregar o ouro, porque não era meu. eu acho que já acharam, Eu então. acho que já acharam. Eu acho que tem muito tesouro que acham. Sabia que tem muito tesouro no fundo do mar, né? Tem cara que vive só disso, de ficar mergulhando e achando as paradas, assim. É porque Tipo, esses imagina, dados eu navio invento, mas naufragado. tipo, não é que eu invento, eu já vi em algum lugar, eu não sei falar onde, mas eu já vi que tem gente que vive disso, tá ligado? Aham. É. Mas assim, por exemplo, nossa, mó bocejada, né? Que falta de educação. Não com você, com eles. Mas assim, eu penso, por exemplo, o tanto de navio naufragado que podia ter tesouro, ouro, Pra caralho, transportando. pra caralho. Principalmente na época das monarquias lá e tal, que os caras Mas mandavam. aí você vai enfrentar aqueles bichos do mar com o dentão e o negocinho na frente só pra achar ouro? Não, irmão, mas nós é ruim também. Porra, você tá com medo de peixe, mano? Ó, 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 Diz o Luan, que se aparece um peixinho palhaço desse tamanho, ele já se caga todo. você tá maluca, eu faço natação agora, né? Eu nado 2.000 metros, qualquer peixe não seria páreo para mim. Coitado. Vai. O destino da Arca da Aliança. Em 587 antes de Cristo, caralho, mano, mas é muito tempo, né, que aconteceu essas paradas, né? Tipo, 1500 já é longe. 587 antes de Cristo, um exército da Babilônia liderado por Nabucodonosor II, esse nome é famoso, Nabucodonosor é famoso, conquistou Jerusalém, saqueando a cidade e destruindo importantes templos da região. Um dos templos atacados guardava a famosa Arca da Aliança, que carregava as tábuas com os 10 mandamentos. O destino da arca é incerto e misterioso até hoje. Algumas fontes antigas dizem que ela foi levada para a Babilônia, enquanto outros historiadores dizem que ela provavelmente foi destruída durante os saques. E para os mais religiosos, a arca desapareceu de alguma forma divina e não será encontrada novamente até que um novo Messias apareça. Então, na verdade, os 10 mandamentos, a gente não sabe se são realmente esses ou se inventaram, porque sumiu. É, cara, na real, nem sabe. Tipo, nada disso aí. Isso daí é tudo. Diz que me diz, né, cara? Tipo, se a gente for procurar a fundo mesmo. Não tem registro das paradas. Tudo é história que gente contou pra gente, que contou pra gente, que traduziu pra livro, que outro país achou, que traduziu pra outro livro, que achou e passou. Tá ligado? Uhum. Os jardins suspensos da Babilônia realmente existiram? Olha que lindo. Babilônia era Era muito a bonito, né? cidade mais rica da época. Tanto que tem O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro muito foda, tá, gente? De finanças, é muito legal.
Várias obras antigas descrevem uma série de jardins construídos na antiga cidade da Babilônia. Várias obras antigas descrevem uma série de jardins construídos na antiga cidade da Babilônia, que ficava onde hoje fica o Iraque. Não se sabe exatamente quando os jardins suspensos foram construídos, mas eles supostamente eram muito bonitos, fato que faz com que sejam considerados parte das maravilhas do mundo antigo. Até os dias de hoje, centenas de arqueólogos já escavaram a região onde ficava a cidade de Babilônia em busca de qualquer tipo de vestígio do jardim. No entanto, absolutamente nada foi encontrado. Isso deixa os especialistas com uma pergunta entalada. Será que eles realmente existiram? Talvez a resposta nunca chegue até nós. Porra, caralho, mas, mano, passou um monte de guerra, destruíram tudo, o solo ficou infértil. Você quer achar o quê? Uma muda? É, muito difícil, né? E há muito tempo, 587 a.C. E tipo assim, hoje a gente... Era? Quem disse? Da Não foi? Babilônia aqui? Não, foi o seu. Ah, E que é isso aí o quê? Não tem? A Babilônia era uma cota antes de Cristo também, peraí. Mano, a gente tem que fazer aquele sobre noção temporal, mano. Nossa, eu tenho 0. Mas que nem, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria. Os caras entram numa porra de uma Puta, biblioteca biblioteca na é guerra, bastante, com um monte igual. de pergaminho da história e tal. E aí taca fogo, tá ligado? E foda-se a história, entendeu? Ó, O ser humano Babilônia. demorou pra ter esse conceito de preservar a história. 2390 a.C. até 1595 a.C., que é o fim da primeira dinastia. Você falou 587. É mais. É mais? Você achou que era menos? Não, eu só falei que o que você tava falando era o seu. Ah, tá. Mas você falou com um tom de é menos. Vai, go. Essa é legal, hein? Atlântida, além do verdade. Oh, eu adoro essas paradas de Atlântida, porque eu acho que é verdade. Você tá se tremendo? Eu- Você não tá se tremendo, não é Não. possível. Eu acho que eu nunca fiz isso com você, de você ficar se tremendo por Não. mim, ansioso. Está se tremendo de ver Só coisa quando de você falou, Atlântida. pode ir lá com seus amigos. Aí eu falei. Brincadeira. Vai. Eu nem quero ir com meus amigos. No século IV. No século IV a.C., o filósofo grego Platão escreveu uma história sobre uma ilha chamada Atlântida, que teria existido supostamente no Oceano Atlântico. Seu povo, diz a história, teria conquistado grande parte da Europa e da África em épocas pré-históricas. A lenda diz que os atenienses pré-históricos guerrearam com o povo da ilha, até que ele fosse totalmente varrida pelas ondas e engolida pelo oceano. Ainda que nenhum historiador realmente acredite nessa lenda, algumas pessoas especulam que, em parte, a Atlântida pode ter sido fruto de uma inspiração provocada por eventos reais. Uma possibilidade é que a civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta até 1400 a.C., possa ter inspirado a história de Atlântida. Mas ninguém sabe realmente de onde Platão tirou essa ideia. Às vezes ele fazia muita analogia, né? Platão, tipo o mito da caverna. Você já viu na escola? Sei lá. Acho que não, O mito né? da caverna. O mito da caverna, ele falava, enfim, é um mito que ele conta, eu não vou contar tudo, mas ele conta que eram pessoas que ficavam acorrentadas olhando pro fundo de uma caverna e elas viam as sombras. A luz via por trás, elas viam as sombras e achava que a realidade era a sombra que ela estava vendo, e na Uhum. verdade o mundo real estava fora da caverna. Uhum. E aí quando elas saíam e se viravam e enxergavam o mundo real, elas viam que aquilo que ela estava enxergando não era verdade. Então ele fazia vários mitos e criava mitos e histórias para poder passar o pensamento. Então eu acho que a Atlântida talvez fosse isso. Onde está o Santo Graal? Porra, essa é boa também, hein? Eu sou bom no Santo Grau, eu sou bom, hein? Sou Por quê? bom. Você assistiu o Código da Vinci? Não. Eu li um podcast, eu ouvi um podcast disso. Ele ouviu um podcast, acha que eu sou bom, Mas eu hein? ouvi um podcast de especialistas falando sobre isso durante 3 horas. Você ouviu? Você tem tempo pra isso, mano? Eu correndo no Guarujá lá, eu botei no fone. Mentira. Juro pra você, eu te mostro aí. Teorias da conspiração, que eles analisam e aí eles põem vários fatos e aí eles falam se tipo, o fato é válido ou não, depois eles vão desmentindo o que já foi desmentido e no final eles dão uma nota. Vale a pena ouvir. Você devia ouvir também. O Santo Graal é o cálice em que Jesus Cristo supostamente bebeu em sua última ceia com seus discípulos antes da sua crucificação. No entanto, o objeto nunca foi encontrado. Por que eu tô cagando tanto na fala, velho? É. No entanto, virando, é o o objeto jogo nunca foi virando, é o barulho encontrado do jogo e virando. provavelmente nunca será. Durante a Idade Média, o interesse no Santo Graal foi muito intenso, e ele é bastante popular em filmes e histórias de ficção, como algumas histórias de Indiana Jones, por exemplo. Mas na realidade, nós não temos motivo nenhum para acreditar que esse objeto realmente existiu. O quê? Um cálice que ele tomou o bagulho? Então, na real, o que Ué, acontece? pode ter tomado num cálice ou num copo, Dizem assim. que é o cálice que ele tomou o bagulho, mas
O Código da Vinci mostrou alguma coisa, mas de uma forma bem Mas era escrota. diferente o Santo Grau do O Código da santo Vinci. grau do Código da Vinci Era era tipo o um ventre de livro. Maria Madalena. Era o quê? O ventre de Maria Madalena, que teria carregado a linhagem de Jesus. O ventre? Como assim o É, ventre? porque, assim, a teoria da. Tipo, dizem que é o Santo Grau é o cálice, mas, na real, a teoria mais forte de conspiração a respeito disso é que, na real, Maria Madalena ela era casada com Jesus e eles tiveram um filho, e o Santo Graal era o filho, porque é a linhagem de Jesus Cristo passando adiante, entendeu? E aí a igreja, desde então, a igreja protege a linhagem de Jesus. Que seria tipo quem? Os descendentes de Jesus. E aí foi passando em tudo isso. E aí dizem que o Santo Graal era o ventre de Maria Madalena e é o filho de Jesus que passou, entendeu? Que loucura! Será que É. existe uma linhagem de E, Jesus? e tem várias vertentes. Então, porque assim, Jesus não sumiu, né, dos 18 anos aos 30, né, na Bíblia. É. Dizem que ele foi, se casou, construiu uma família, que se você pegar nas pinturas, nas paradas. E aí dizem que tem vários congressos, várias coisas, várias pessoas que fizeram parte desses cultos. E aí, tipo, os caras trazem várias coisas que na real não foram, tá ligado? Tipo, por exemplo, o Código da Vinci trouxe o Priorado de Sião, mas o Priorado de Sião não teve nada a ver com isso. O Priorado de Sião foi um golpe que um cara aplicou, um padre. Não tem nada a ver com isso. E aí usam os Cavaleiros Templários como que eles era uma. Os Cavaleiros Templários, você sabe o que é? Eram cavaleiros da Igreja Católica responsáveis por cobrar tributos, proteger a Igreja Católica, que era meio que a polícia da época, assim. E aí, os Cavaleiros Templários falavam que é uma das. Tipo, e eles tinham alguns rituais bizarros, tá ligado? E aí, quando eles foram extinguidos depois de muita pressão popular, acharam alguns itens bizarros que parecia que eles eram responsáveis por proteger o Santo Graal. E aí se criou novas teorias da conspiração. Mas ninguém sabe. Dizem, tipo, tem várias teorias da conspiração que saíram do Santo Graal. Tipo, dizem, por exemplo, uma das vertentes de teoria da conspiração. É que teoria da conspiração já parece que é babaquice quando você fala, né? Teoria só. Nesse caso é só teoria, que ninguém sabe, não tem como saber. Mas dizem que uma das teorias. Que não tem nada concreto pra você ir Pra contra, você né? ir contra. Então não é da conspiração, é uma vertente, tá ligado? Assim como Jesus ter Hipótese, sido é uma o cara lá hipótese. que curou, é uma hipótese. Assim como ser um cara que. É Entendeu? Deus, é outra É hipótese. uma hipótese. Tipo, se você não for um religioso fanático e parar pra pensar, você vai ponderar ali, ver o que é válido e o que não é. Mas, por exemplo, tem uma teoria que diz que, por exemplo, naquela época, um ditador jamais perguntaria a opinião do povo pra quem ele tem. Tipo, ele não precisava soltar nenhum dos dois, tá ligado? Nem Barrabás, nem Jesus Cristo. Entendeu? E aí dizem que provavelmente, tipo, isso nunca aconteceu, o povo nunca votou contra Jesus Cristo. Essa é uma das vertentes da teoria, não sou eu falando, tá? E que talvez Barrabás, que dizem, tipo, alguns estudiosos que pegam os dados, era um rapaz de mais ou menos 20 anos. Poderia ser o filho de Cristo. E aí Cristo foi crucificado no lugar para não crucificarem o filho dele, entendeu? Tipo, Que tem várias loucura. teorias malucas dessa, e aí eles vão discriminando, e aí eles vão falando ao longo da história, tipo, e aí em 300 depois de Cristo, Constantino assume o poder e muda certas coisas na Bíblia, tá ligado? E aí em 600 depois de Cristo mudam a história para essa versão. Então, a gente recebe a história já muito modificada, né? Então, eu acho que o Santo Graal realmente pode ser uma linhagem de Jesus, assim. Eu acho muito mais válido do que ser o cálice, que foda-se, que o cálice que Jesus bebeu, tá ligado? Não, pra você, né? Não, mas eu acho que se fosse pra ter uma parada muito sinistra por trás, vamos achar o Santo Não Graal, seria não só um seria só copo, um é. copo, entendeu? Tipo, assim como Que tem. loucura, imagina uma linhagem de Jesus, gente. Ia balançar o esqueleto, né? E aí quem seria, tá ligado? Como seria? E aí é umas pessoas mal normal, né? O, Imagina. o problema não é quem seria, o problema seria como seria, né? Será que seria mais iluminado? Será que seria uma pessoa Não, como normal? seria de aparência, né? O filho? A linhagem de Jesus, né? Porque Jesus não é do jeito que a Que gente foi colocaram. levado a Não é acreditar. esse cara meio loiro de olhos Não, azuis. não é. Tipo, ele é um cara. Que era com o rosto mais. É uma pele mais escura do que aquela Ele é um pele. cara. Os Tipo, traços não eram, tipo, fininhos assim que nem você fizeram. tá louco, six-pack, os caras meteram, tipo, uma figura ali que às vezes, tipo, você vendo a linhagem dele, você se ligue que, tipo. Não E é? pra gente isso não quer dizer nada, a gente já tem essa consciência e tal, mas pra Igreja Católica e pra toda aquela galera que curte muito, pode ser uma parada que chacoalha, entendeu? É verdade. Que loucura. É isso. Nossa, mais um show do Luan aqui, né?
Arrasou. A gente Você pode... só ficou nervoso, como se você tivesse muita pressa pra falar. Não. Mas você arrasou. Não, é que não é pressa pra falar. Você É o foi medo de se falando- enrolar um ponto que eu não consiga sair da onde eu tô indo, Não, mas entendeu? você falou, aí você ia continuar a frase, aí você falava tipo, e aí ia pra outra frase. Mas eu entendi o raciocínio e entenderam também. Entenderam? Arrasou, arrasou. Razão, vocês aí, né? Arrasou. A gente pode fazer só um de Santo Grau, que eu falei que eu sou muito bom em Santo Grau, mano. Sim, mas aí você vai com calma, você vai, tipo, ponderando. Não, você viu que eu nem botei. Você podia ter botado muito pra jogo aqui, velho. Eu podia estar falando ainda aqui que vocês iam ficar uau. Tá bom. Agora Gente, entendi o que ela viu nesse homem. Gente, é isso nesse episódio, amor. Acabou. É isso. Só curiosidades aí pra vocês. Comenta aí o que vocês acham. Essa última do Santo Grau, eu queria que vocês comentassem. Se vocês acham que é uma linhagem de Jesus, ou se é o cálice, ou se é alguma outra coisa meio mística. Será? E se você tá no YouTube e puder compartilhar esse vídeo ou um outro vídeo do podcast, ou compartilhar o podcast em si com outras pessoas, vai ser muito legal. Se você puder postar nos stories ou mandar pra pessoas, a gente tem o perfil do Enquadro no Instagram, que é Enquadro Pod. Muito legal também. E se tiver no Spotify e puder compartilhar, a gente agradece. E também, se você estiver no YouTube e puder curtir, se inscrever, comentar, ajuda muito a gente, tá? E aí, a gente tem episódios novos todos os dias, às 6 horas da tarde. Então, a gente encontra vocês amanhã, às 6 horas. E eu não falei no começo, mas essa matéria aqui a gente tirou do mistériosdomundo.org. Beijo!